Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente analisar a simbologia por trás do Thor real oficial, não o da Marvel. Muito bem, hoje a gente vai falar de Thor. Esse cara que tá em voga aí, pelo menos estava há um tempinho atrás. Ficou famoso. Ficou famoso. Bom, diferente da Marvel, vamos começar diferenciando um pouquinho. Não há referência nenhuma dele ter um capacete ou uma capa. Exatamente. Não era loiro, muito provavelmente as principais representações, inclusive as escritas, era de que era ruivo e que também o martelo qualquer um podia empunhar. Tanto é que a gente tem um vídeo aqui no canal falando justamente de uma história em que um gigante rouba o martelo do Thor. Então esse negócio de que só os dignos podiam levantar o martelo do Thor é coisa só dos quadrinhos. E sabe rapidamente como é que ele conseguiu o martelo? Olha como. O Loki fez uma besteira lá. Pra variar. Pra variar. E aí os anões, dois grupos de anões, deram presente pros deuses. 6 presentes. Foi lá que Odin ganhou a lança, a gente vai falar sobre Odin muito em breve, mas foi nesse momento que os deuses ganharam o martelo, e aí ficou com Thor. Era mais forte, pá. E sabe, a gente vai falar disso, mas o martelo ele tinha um defeito, porque ele deixou no forno um pouquinho mais de tempo por conta de um probleminha lá que teve, e por isso que ele é menor. Mas a gente vai falar disso já já. E olha só, como Thor não era conhecido como um dos deuses mais inteligentes da mitologia, alguém provavelmente convenceu ele de que o martelo era uma arma e ele achou que era uma ideia excelente usar o martelo. Exatamente, mas sabe que por conta desse martelo ele ficou conhecido como o assassino de gigantes. Ou seja, Thor é daquelas pessoas que se você der um limão, ele faz uma limonada. Isso. E os gigantes eram os principais vilões da história dos nórdicos, né? Exatamente. Em contrapartida dos deuses, tinha ali os Jotuns, que a gente traduz como gigantes. Bem, o primeiro símbolo aí de uma imagem de Thor que a gente vai analisar, obviamente, vai ser o seu martelo, o Mjolnir, que é o martelo, a arma de Thor. Ele tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é que assim que o Thor arremessa o martelo, ele sempre volta para sua mão, ou seja, ele vai voltar para a mão do dono, no caso, como é Thor que usa, então volta para a mão dele. Isso é um negócio que a gente até vê nos filmes, né? Que o martelo vai e sempre retorna à sua mão. Então não importa se ele é roubado, se ele é pego, se ele quer que o martelo volte à sua mão, em qualquer lugar que ele esteja, ele volta. É um bumerangue. Exatamente, quase que um bumerangue ali que vai e volta na mão do dono. Como o Bruno já falou, 2 anões, né, o Brock e o Eire, fizeram um martelo, porque eles queriam a cabeça do Loki em troca, mas acabaram que não conseguiram a cabeça, mas deram o martelo de presente. Só que ele tem um defeito, o cabo dele é muito curto. Era para ser um martelo de cabo duplo, segurar com as 2 mãos, ficou como um martelo ali de mão única e Thor, como a gente já disse aqui, pegou o limão, fez uma bela de uma caipirinha com hidromel e aí ele arremessava o martelo. Porque ninguém chegou para ele e falou assim, Thor, não dá para usar o martelo arremessando. Martelo é para bater prego e tudo, não sei o que. E ele falou, não, eu não acredito nisso, querem ver? E ele arremessou e deu certo. Na verdade, isso é uma grande brincadeira, porque os anões, quando entregaram o martelo para ele, já avisaram que o martelo poderia ser arremessado e voltaria à mão do dono. Então, a gente só queria dizer que Thor não tinha nenhum crítico de cinema nem de YouTube que ficava ali, não pode fazer desse jeito, o martelo não se usa assim, não é assim que fala. Exatamente. Thor também usa uma luva chamada Jarngrip. Essa luva aparece em histórias específicas, é uma luva de ferro onde ela auxilia na pegada do martelo. Já que o martelo tem... Gostou? Já que o martelo tem... Não é? Já que o martelo tem um cabinho, ele ajuda a segurar mesmo, né? Então ele é usado em alguns momentos, em algumas histórias específicas, e ele consegue matar um gigante por conta dessa pegada aí mais específica. É pra não dar calo na mão, né? Pra não dar calo na mão. Martelo aí muito tempo. Outro objeto mágico que ele usava chamava Megingjord, que era um cinto que ele usava que duplicava a força dele, como se ele já não fosse forte o bastante, ele ainda tinha um cinto mágico que fazia com que a força dele fosse duplicada, quase como aqueles cintos de halterofilista, né, que você põe aqui para dar aquela segurada e levantar peso. Então Thor tinha um daquele para poder bater nos gigantes com mais eficiência. Isso parece muito jogos de RPG de videogame, né? Você compra um item a mais para duplicar a força. Isso, pega um item mágico, encanta aqui, duplica a força, martelo que vai e volta, tudo roubado. Itens roubados. E vale ainda dizer, antes da gente chegar no próximo item, que Thor era o mais forte de toda a mitologia. E olha só, e ainda tinha um cinto que duplicava a força dele. Ou seja, ele sem cinto batia em 2 dele com o cinto. Exatamente, exatamente.
Tanto que teve um episódio, uma história, que ele precisava pegar um caldeirão de hidromel muito pesado. Tanto que um outro deus foi lá ajudar e não conseguiu segurar. Ele foi lá e sozinho, de boaça, levou o tal do caldeirão até Asgard de volta. E por fim, Thor é representado muitas vezes em cima de uma carruagem mística. Carruagem essa que ele escolheu animais extremamente velozes para puxar, 2 cabras. Exatamente, e com essas cabras teve um episódio muito legal, que ele tava lá meio confuso. Você fala de episódio como se fosse uma série, né? Fica ruim? Não, tô zoando. Não, e teve um episódio onde ele perambulava aí pelos mundos e ele tocou na porta de uma galera e falou assim, olha, eu sou o Thor e tal, não tenho muito a oferecer, mas eu posso garantir a refeição. Por quê? Porque ele conseguia matar as cabras para comer e depois com o Mjolnir trazia-as de volta. No entanto, as peles e os ossos precisam estar intactos. Aí teve um momento em que, por causa de Loki, o filho lá da casa onde ele estava quebrou para chupar o tutano. E aí a cabra ficou manca. A cabra ficou manca, é real. Ou seja, a carruagem de Thor era puxada por 2 cabras e uma delas ainda era manca. E isso rendeu ao Thor 2 ajudantes. Olha só. É, porque o menino que quebrou virou seu servo, junto com a irmã dele. Olha só. A gente já falou aqui no canal em outras ocasiões, como você pode ver aqui, e o Léo também falou agora, que Thor não era conhecido por ser um grande inteligente, um grande sábio. Isso é expresso em alguns momentos, mas, por exemplo, ele já tentou praticar um duelo verbal, que é muito comum na mitologia nórdica, né? Você vai falando coisas que você sabe, de tal, não sei o quê, e certa vez ele praticou um desses duelos com um anão, que queria ficar com a sua filha e tudo mais. E ele ficou ali falando com o anão e tal, e ele só ganhou porque era um anão diferentão, e aí eles ficaram tanto tempo nesse duelo que o sol nasceu e o anão virou pedra, e aí ele se autoproclamou campeão ali daquele duelo de sabedoria. Bem, a gente já falou aqui muitas vezes do Thor, já falou também de mitologias, de arquétipo. O Thor, como todo bom deus nórdico, ele não pode ser cravado ali num arquétipo específico, porque eles passeiam muito pelos arquétipos. É um dos deuses mais antigos, mais antigo até que Odin. É verdade, né? Antes de Odin, né? Da época de Tyr, de Thor, esses deuses mais primitivos da mitologia nórdica, Odin vem depois. Ele poderia ser associado, por exemplo, na esfera de Gevurah, com aquela questão o cara que mexe com o ferro, que molda o ferro, molda a vontade, até a vontade dele representada por um martelo de forja. Mas ele também pode passear por outros aspectos, quando ele é o herói da história, se tornando ali o Tiferet, o ser central daquela história, antes até de Balder aparecer como esse símbolo dentro da mitologia nórdica de forma mais clara. Mas ele acaba passando por muito disso, e talvez essas associações modernas de capa vermelha, de capacetes, talvez sejam justamente para vestir ele com esse arquétipo do guerreiro de Gevurah, que impõe a sua vontade. Sim, um guerreiro romano. Isso, já pegando ali já aquela chupinhada que os romanos deram, e aí já ficou com uma carinha um pouco mais romana, com capa militar, né? Como se fosse um soldado de um centurião romano. Isso. E aí, você já parou pra pensar qual é a sua arma mágica? Qual que é o seu Mjolnir interno na qual você enfrenta os gigantes da vida? Pensa aí e comenta aqui embaixo. Um beijo no seu coração e até mais.